Meu nome é Jaqueline, eu formei na turma T3, eu sou natural de Belém, Pará. O meu testemunho do college, ele envolve assim, o início primeiro de eu conhecer a igreja. Eu fui chamada para liderar alguns jovens e a partir daí começou uma busca sobre conteúdo para a juventude e tal, esse conhecimento. Eu sempre gostei de trabalhar com jovens, isso sempre queimou muito no meu coração. E aí, nesse tempo aí, eu fui descobrir, nessa questão de pesquisar vídeos, um vídeo do pastor Madaleno, e foi aí que tudo começou, né? Ele começou a falar sobre a igreja, isso o college ainda nem existia, porque eu acho que isso foi no início de 2019. E aí ele começou a falar sobre a igreja, começou a falar sobre a juventude, sobre o Eleve, sobre o pai espiritual, e eu pensei assim, nossa, eu preciso conhecer esse lugar, eu preciso conhecer essa igreja. E nesse dia, pesquisando, eu comecei a seguir ele, comecei a seguir a igreja. Nesse mesmo ano eu vi que a igreja tinha criado uma escola ministerial. Eu sempre tive um sonho de vir para uma escola ministerial, mas eu sempre pensava assim, isso é muito distante. Na minha visão não tinha aqui no Brasil, né? Nunca tinha encontrado assim uma escola ministerial como essa. E eu lembro que seguindo a igreja postou algo sobre a criação de uma escola ministerial. E quando eu vi aquilo, quando eu vi aquela postagem, eu pensei assim, essa é a escola que Deus tem para mim. E a partir disso aí eu me inscrevi, passei um processo, conversei com meu pastor e ele me liberou para isso. Eu lembro que em 2020 estava tudo certo para eu vir, eu me inscrevi, passei, fiz todo o processo seletivo. Mas nesse ano eu tive uma perda na minha família. Antes de vir para o college, meu avô adoeceu e aí a gente percebeu que Deus iria levá-lo mesmo naquele ano. Eu lembro que e aí acabei não vindo, e nesse mesmo ano, depois desse processo nesse processo de dor, eu lembrei que eu não tinha feito uma oração a Deus. Eu sempre tinha medo de fazer uma oração de entrega. Eu sempre pensava assim, eu sempre fui muito envolvida com a igreja, sempre fiz muitas coisas na igreja, eu sempre gostei de servir no reino de Deus, mas eu sempre tinha os meus próprios planos, né? Eu sempre pensava assim, eu tenho que fazer isso, eu sonhava com outras coisas mais. E naquele processo de dor, eu tive coragem de fazer uma oração. Eu lembro que todo mundo saiu de casa naquele dia e eu pensei assim, eu preciso ter esse momento com Deus. E eu lembro que eu coloquei uma música, fiz um momento devocional e naquela música que eu estava ouvindo, eu pensei assim, eu vou fazer uma oração de entrega, uma oração que eu nunca tinha tido coragem de fazer. E eu lembro assim de dizer para Deus, de fazer uma análise e pensar assim, o que eu posso dar para Deus de valor? E eu concluí que eu não tinha nada de tão valoroso para mim como a minha própria vida. E naquele dia eu disse para Deus, Pai, eu não tenho nada para te dar além da minha vida, que é o que eu tenho de tão preciosa. Então é ela que eu te entrego, eu sou a oferta, eu quero ser essa oferta. E eu lembro que eu senti uma graça tão grande no meu quarto, naquele dia que eu nunca tinha sentido. Eu senti uma coisa invadir aquele quarto com aquela oração que quando eu terminei eu me sentia assim, muito leve e com muita paz. Dali começou esse processo. Eu percebi que estar no college, além de ser um sonho que eu tinha muito antes, e era um sonho que eu não compartilhava com ninguém, isso foi algo que eu guardei muito para mim, intimamente, mas eu percebi que a partir daquele tempo, aquele passou a ser também o sonho de Deus para minha vida. E quando eu cheguei aqui, eu ainda muito impactada com tudo, porque a gente sempre vai perguntar, né? As coisas de Deus pra gente, elas são tão grandes. Às vezes a gente pergunta assim, será que eu tô vivendo mesmo isso? Será que isso é para mim mesmo? Eu cheguei aqui, vi tudo isso. Eu lembro do Marcão falando na nossa semana inaugural assim, esse lugar é muito especial, Deus vai fazer coisas extraordinárias aqui. E você vai ver pessoas aqui tirando foto da graminha, da plantinha. Eu falei, nossa, ele tá falando de mim? Porque foi eu, quando cheguei aqui, fazendo tudo isso, muito impactada com tudo. Mas ainda tinha coisas muito maiores e especiais para Deus fazer. Então, nesse período do college, eu recebi muitas palavras proféticas. Eu lembro de um dia alguém falar assim para mim, Jaque, você às vezes pensa
muito se você tomou a decisão certa de estar nesse lugar. E o Espírito Santo ministra para você hoje que a tua decisão, a tua oração de entrega fez com que todo o teu futuro fosse organizado no destino que Deus tem para sua vida. E aí foi um ano extraordinário. Eu faço aniversário bem no meio do ano e eu lembro de ter feito uma oração, quis fazer o meu devocional do dia 12 para o dia 13, que é o meu aniversário. Eu tinha terminado esse primeiro semestre e eu lembro de orar e falar para Deus assim: Pai, obrigada por você me direcionar a esse lugar, a esse tempo, porque eu sei que de mim mesma eu não poderia ter tomado uma decisão tão certa como essa de estar nesse lugar e vivendo essa imersão que você preparou para mim nesse tempo, nessa temporada. E aí vem a viagem missionária, vem todo aquele impacto, vem o período, o processo de se preparar, isso de formar, e a gente é formado, é orientado nesse processo para voltar para casa. Deus ainda tinha mais ainda. Quando você pensa, nossa, deve ser só isso, né? Tinha muito mais. E a gente viveu toda essa experiência, esse processo, estar aqui, servir aqui, tirar esse tempo para conhecer a igreja, para servir esse tempo aqui, para deixar-se ser limpa, sabe? Ser curada. Eu não poderia estar num lugar melhor, fazendo algo melhor do que esse tempo. Retornar para casa é o grande desafio, né? Eu lembro do pastor Madaleno sempre falar pra gente, um desafio do college, ele começa quando o college termina, porque o desafio é você viver o college no seu pós. Em casa, na família, na sua igreja, para a cultura para onde você volta. Hoje eu lembro assim da gente ter essa preparação e esse é o grande desafio. Você continuar com essa vida devocional, leitura, de busca, de mergulhar, de viver essa profundidade. Mas é exatamente nesse momento que você vai, tudo que você aprendeu, tudo que você viveu, vai fazer parte do seu tempo, do seu aprendizado ali. Hoje, eu lidero uma juventude juntamente com uma equipe, mais ou menos de 1.500 jovens. Eu posso dizer que isso foi alcançado porque eu fiz uma entrega para Deus, para que Ele, a partir daquele momento, conduzisse. Eu sei que tudo que eu tenho vivido hoje foi porque Ele me permitiu viver esse tempo de imersão aqui e de tudo que a gente recebeu aqui em ministrações, em aulas e tantas outras coisas que Deus tem e faz nesse lugar, e faz nesse tempo, e faz através da nossa entrega, daquilo que a gente tem colocado diante dele. Então eu só tenho gratidão e ainda esperar, porque eu sei que muito mais coisas o Senhor tem a fazer. Aqui eu recebi uma palavra rema, que é um versículo que diz: eu não te dei espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E essa tem sido a palavra desde esse tempo, e eu sei que vai continuar sendo, sempre com Ele, com coragem, com amor e com ousadia e com equilíbrio, porque é o que Ele tem para as nossas vidas.